Power of Three versão Londres. Então hoje aí vocês vão estar entendendo os conceitos, né, de como operar a sessão de Londres no Power of Three e o Judas Swing. Então a gente fala sobre a acumulação das manipulação de Londres em direção da tendência aí do mercado europeu, né? Vamos começar aqui então. A gente teve nosso dia rodando aqui normalmente e a gente tem das 10 da manhã e às 3 da manhã. Como que funciona então o Power of Three às 3 da manhã? Então repare bem que nessa sessão das 3 da manhã, a gente tem a abertura do H4. Então, a gente aqui fazendo um replay, agora a gente vai mostrar para vocês aí como que vocês vão analisar, então, o Power of Three das 3 da manhã. O gráfico abre às 3 da manhã, o candle das 3 da manhã, ele abre, que seria o H4. Então, a gente tem 4 em 4 horas uma barra nova fazendo. Então, a gente vai operar o AMD na sessão de Londres. Primeira coisa que a gente precisa olhar, onde que foi a sessão asiática? A sessão asiática, ela avançou, ela foi um pouco direcional. Então, a gente precisa de uma manipulação dessa sessão. Por exemplo, 3 da manhã abre o H4, correto? Então, a gente tem a cada 4 horas uma barra. A gente tem a barra aqui do H4 aberta às 23 horas. A próxima barra, 4 da manhã, 3 da manhã, né? Então, abre a próxima barra às 3 da manhã. Abre das 23 às 3 da manhã, das 6 da manhã às 11 e das 11 da manhã às 3 e assim sucessivamente. Então, a cada 12 horas, a gente tem uma barra do H4. Então, cada sessão do mercado, a gente tem uma barra do H4. Então, a gente vai operar contra a tendência do H4 após uma acumulação. Então, se o mercado está próximo de um topo, a gente precisa de um sweep dessa região, uma manipulação. A gente precisa de uma manipulação desse topo. Então, a gente tem uma liquidez do H4 nesse ponto. Então, a gente precisa que o mercado desenvolva para cima e ele comece a perder essa região. Então, a gente tem um liquidity sweep nesse ponto. A gente tem uma acumulação das 3 da manhã. Abre 4 horas da manhã a sessão de Londres, a gente tem manipulação. Sessão de Londres, se opera manipulação. E a gente procura por um FVG ou um IFVG num ponto de reversão. Então, a gente tem aqui o Inverse Fair Value Gap dentro dessa região aqui e o mercado perdendo, então, essa mínima da abertura. Então, a gente tem uma manipulação nessa máxima. A gente tem aqui já a abertura do H4. Então, o mercado ele vai se consistir assim. Um exemplo. Aqui temos uma barra de força na sessão de Londres. E aqui é a abertura dessa barra. Correto? Aqui tem o pavio dessa barra. E aqui tem a máxima desse pavio dessa barra aqui. Se o mercado for cair, então a gente tem então o mercado oscilando e perdendo essa direção. Então, logo em seguida, a gente teria então o mercado trabalhando num ponto de queda e ele avermelhando na abertura. Nosso day trade, nosso mercado, a gente vai consistir em perseguir a vela. Então, se o mercado está em alta no momento, a gente trabalharia contra ele. Então, vamos supor que aqui a gente tem o mercado se movimentando para cima. Abriu. Quando ele começa a oscilar descendo, a gente terá, então, essa barra de força caindo junto com o mercado. E aqui teria a nossa manipulação. Então, a gente teria uma acumulação nesse ponto, uma manipulação aqui em cima, uma manipulação aqui em cima e uma distribuição abaixo da abertura dela, que seria o movimento. Então, esse movimento seria a distribuição dele. Agora, a gente vai colocar no gráfico em prática e ver literalmente o que seria. Então, se a gente tem o gráfico de 15 minutos, por exemplo, fazendo essa manipulação, até porque quem olha a abertura da H4 acaba operando a manipulação do M15, a gente consegue ver um liquidity sweep nessa região aqui do 15 minutos, que seria uma limpeza, uma varredura dessa liquidez, trazendo para o M5. A gente não tem um CISD, mas a gente pode ter aqui no 2 minutos um IFVG nesses pontos de manipulação. E aí sim a gente trabalhando na inversão dessa movimentação. Então, teríamos um IFVG nesse ponto, nessa máxima. Então, o mercado de Londres ele costuma ser mais fraco, mais leve, e aí o mercado vem e perde a abertura. Ele vem capturar a região de FVG, e a gente tem o mercado descendo, formando, então, o nosso Judas Swing nesse ponto. Então, o mercado despenca. Quando a gente tem essa região de liquidez e manipulação, operando nos 5 minutos, num FVG, pegando esse Inverse Fair Value Gap dos 5 minutos, então você repara aqui, o mercado faz um FVG, ele ameaça montar uma alta, não consegue, então ele vem fazer essa varredura, então ele perde todo esse movimento e despenca. Perde a abertura da região, então ele forma a nossa distribuição na sessão de Londres. Então, na sessão de Londres, a gente trabalharia com o H4. Então, toda essa região aqui agora é vendedora. Todo esse ponto aqui é um ponto vendedor na sessão de Londres, até porque ele faz a manipulação, a acumulação, manipulação e distribuição. Então, nós trabalharemos contra a movimentação do H4, então toda essa região aqui se torna uma região vendedora. Então, a gente tem o mercado de Londres manipulando as máximas da sessão asiática, invertendo o fluxo do H4, perdendo a abertura dele. Então, a gente teria, então, esse mercado trabalhando no inverso Fair Value Gap acima. A gente pode olhar no M15 também, tá? Então,
Se alguém opera M15, a gente teria o mercado trabalhando aqui. Então, a gente tem a liquidez desse mercado sendo limpada no 15 minutos. E a gente teria, então, essa direção oposta do mercado. Então, a gente tem um liquidity sweep, a gente tem ali um CISD nessa região com uma quebra de uma estrutura e o mercado despenca. E aí o mercado acelera, então. Então, todo esse ponto que nós agora ele se torna pontos de venda. Então, esses pontos aqui são pontos vendedores. Então, agora toda essa região ela se torna vendedora. Vamos para a próxima sessão e eu dividi várias sessões aí para a gente estar utilizando, tá? Correto? Então, essa é uma sessão. Aqui tem outra sessão das 3 da manhã também que dá para a gente utilizar, falando sobre o Power of Three. Então, a gente tem alguns que vai funcionar, outros não é todo dia, mas a gente consegue tirar e extrair o melhor, correto? Então, a gente tem aqui, então, o gráfico das 3 da manhã, por exemplo. Nessa sessão aqui, provavelmente a gente não consegue extrair o melhor dela. Embora o gráfico das 4 da manhã abre nesse ponto e ele sobe, a gente precisaria que o mercado viesse cair nesse ponto. Então, a gente precisaria que toda essa região aqui se tornasse uma região vendedora. Então, a gente trabalha com a acumulação nesse ponto e a gente aguarda uma inversão de um FVG no gráfico dos 5 minutos, por exemplo. Então, se a gente tem um gráfico de 5 minutos nessa região, a gente aguarda um Inverse Fair Value Gap, acreditando. Por enquanto, ele está sendo um FVG, até porque ele faz um movimento altista nesse ponto. A sessão anterior da Ásia foi uma sessão de acumulação, como vocês podem ver. Então, agora a gente aguarda a abertura das 3 da manhã. Então, a gente vai ter que aguardar o mercado abrir às 3. Espera o mercado abrir às 3 da manhã. Porque aqui o fluxo é das madrugadas ainda. Então, a gente tem que aguardar às 3. Ó, abre às 3, nova barra de força. Aqui, sim, seria um movimento de manipulação desse ponto. Porque agora a gente tem às 3 da manhã aqui, abrindo na sessão asiática. Então, a gente precisaria de uma limpeza ali em cima e o mercado perder essa mínima nessa região. Vamos ver se o mercado vai formar um holder de 3 aqui, ou se, de fato, ele apenas vai formar algum movimento aleatório. Bom, como vocês podem olhar na sessão asiática, ele respeitou até as 2 da manhã no Power of Three, e a gente olhando a sessão de Londres, que é o nosso foco e não opera Ásia, mas eu quis mostrar para vocês de exemplo que ele funciona assim, desde que a gente tenha uma varredura, embora a liquidez seja muito baixa. Agora, olhando aqui, a gente tem outro cenário. A Ásia está acumulada. Se a Ásia acumulou, a gente vai procurar por vendas nesse ponto. Quem no das 3 da manhã está aberto nesse ponto exatamente? E a gente precisaria do quê? De 3 coisas. Um sweep de liquidez nesse ponto. A gente tem um sweep de liquidez nessa região, nessa máxima. O mercado liquida esse ponto. O mercado faz essa varredura nessas máximas, limpa o stop da galera. O segundo ponto que a gente precisa, de um Inverse Fair Value Gap. Então, nessas regiões aqui que a gente olha como acumulação, manipulação, a gente precisa de um Inversal para a gente poder ter movimento. Então, a gente tem aqui uma acumulação nesse ponto, bem grande. Olha o tamanho dessa acumulação que a gente tem aqui embaixo, certo? Então, seria uma acumulação. E quanto maior a acumulação, maior a distribuição. Mas a gente precisa ver se, de fato, a gente consiga essa boa distribuição. Então, a gente tem um FVG de alta por enquanto, mas se esse mercado perde, ele se torna um Inversal. Perdeu. Agora aqui, galera, ele se torna um IFVG. Você percebe que a gente teve essa varredura dessa liquidez. Aqui, então, ele vai se tornar um sweep, um liquidity sweep. Então, olhando 5 minutos, a gente tem um inverso nessa região de liquidity sweep. Então, a gente já tem praticamente a acumulação e a manipulação. A gente tem um CISD nesse ponto também. Aqui tudo olhando o H4, que é diferente da seção de Nova York que a gente usa o 60. Vamos agora, galera, puxar para o 15 para ver se a gente consegue ver alguma manipulação melhor. Aqui a gente não tem. A gente volta para o 5 e tenta trabalhar no 5. Se ele formar uma distribuição, tá show de bola. A pergunta que não quer calar, será que esse mercado vai querer fazer o movimento dessa distribuição? A gente vai ter que esperar para ver no movimento. Se ele perder, tá show. Não quis perder. Então, a gente aqui não tem o movimento de distribuição. A não ser que seja uma manipulação mais alta, mas aí agora abre às 9 da manhã, às 7 da manhã a próxima barra. Então, a gente acaba perdendo o ponto. Correto? Aqui a gente não tem. Para ele formar, a gente precisa que ele perde o H4. E aqui ele não forma. Para vocês verem que tem momentos que ele vai dar certo e tem momentos que ele não vai dar certo. Agora a gente volta para trás. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Opa! Eu separei algumas sessões e a gente vai começar a dar uma passada no pente. Então, esse daqui não deu. Essa sessão aqui, provavelmente, não vai dar também. Essa sessão que provavelmente não teve. Essa sessão que eu marquei, ela ficou exatamente do jeito que a gente estuda. Então, vamos lá. Bom, separei essa sessão para vocês olharem. Aonde que andou a nossa sessão da Ásia? Lateral? Primeiro ponto, beleza. Ásia lateral? Maravilha. Agora a gente precisa da sessão de Londres para manipular essa máxima da sessão asiática. Então, a gente tem aqui o candle das 3 aberto, a abertura feita. Então, aqui a gente precisa do Judas Swing, como fez não no anterior, mas no posterior ao anterior. Antes do anterior, perdão. Do anterior. Agora, a gente precisa de uma movimentação acima desse topo, como ele fez aí. Porque a gente precisa dessa movimentação aqui em cima. Senão, a gente não tem essa varredura dessa liquidez. Então, olhando no 15 minutos, a gente tem um liquidity sweep nesse ponto. Trazendo para o 5, a gente já começa a ver algo diferente. Então, a gente tem um sweep nesse ponto aqui.
Tá, show de bola. Beleza, um liquidity sweep nessa máxima. Então a gente tem a abertura. Então, como eu falei para vocês, a Ásia querendo andar um pouquinho, meio lateral, meio subidinho, bem escadinha. E a gente agora tem a máxima dessa manipulação da sessão de Londres. Então, a sessão de Londres ela abre às 4 da manhã. Abre a sessão. Olha só o que o mercado faz. Aqui sim é validado. Primeiro ponto dessa validação. Um inverso fair value gap na máxima, aqui em cima. A gente tem um inverso fair value gap bem nessa ponta, tá bom? IFVG. A gente vai tirar a sessão asiática para vocês enxergar. Sweep, uma varredura dessa liquidez. A gente abre, tem a abertura do candle das 3. A gente tem uma acumulação nesse ponto. A gente tem uma manipulação nessas máximas. E a gente tem um inverso fair value gap montado. E a gente tem uma distribuição desse preço. Então, toda essa movimentação, agora, ela se torna vendedora. Então, todo esse ponto aqui do candle do H4, agora ele é vendedor. Por quê? Porque a gente teve o nosso garoto Judas Swing. Então, o nosso Judas Swing bem nesse ponto aqui, dessa movimentação, dessa rejeição toda. O Judas, vocês conhecem o Judas? E aí, a gente tem a abertura das 7 da manhã, o mercado volta a subir, enfim. Anyway. E aí, agora, a gente está trabalhando exatamente em outra movimentação de mercado. Por quê? Porque no intraday, aqui atrás, o Judas Swing funcionou. E a gente teve essa movimentação de baixa com também o CISD. E ainda para validar, para ele fazer essa validação. Bom, despausei aqui a gravação, porque meu cachorro estava ali no ordem. Então, a gente tem acumulação, manipulação, e agora toda essa região, agora ela é vendedora, por isso que eu deixei pintado de vermelho. Então, a gente tem um inverso fair value gap aqui, e a gente tem um CISD, confirmando, então, o nosso movimento de baixa. Então, esse ponto agora ele é vendedor, e a gente tem a seção descendo. Então, a gente vai trabalhar sempre na retração da H4. Vamos vir agora aqui para mais sessões. Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante aqui. Teve um feriado nessas regiões aqui, eu acho que aqui ele não vai dar. Até tem um aqui que eu acho válido, mas não. Provavelmente não. Provavelmente não, com asa direcional acho que não. Vamos pro próximo. A gente tem também essa sessão. Ó, essa aqui ficou legal. A gente tem essa sessão aqui também. Vamos ver. Maravilha. Mesma coisa, galera. Abre o candle das 3 da manhã. A gente precisa de uma manipulação nesse fundo. A gente precisa olhar a direção da Ásia. Ásia lateral. A gente precisa, então, de uma manipulação desse fundo e ir ganhando o candle da H4 para a gente pegar o AMD. Ó, manipulação da mínima nesse ponto aqui. Então, a gente tem um liquidity sweep nesse ponto. Tirando, então, o fundo dessa região. Porque aqui, galera, nesse ponto, Londres, ele manipula a Ásia. Então, como Londres vai abrir, ele vai querer puxar dentro da Ásia. Por quê? Aqui nesse ponto, seria um ponto de compra da seção asiática, onde ele iniciou aqui embaixo. Então, ele liquida essas ordens aqui das compras anteriores, da pré-abertura da Ásia. O mercado retira todo esse dinheiro. O algoritmo vem buscar. Então, agora a gente tem o que aqui, galera? Uma manipulação da mínima. Então, a gente tem aqui uma acumulação. Uma manipulação. O inverso ao fair value gap em alguma região desse ponto. Trabalhando no fair value gap invertido. E a gente precisa das 4 da manhã inteiro para nós. Por quê? Porque aqui a gente vai trabalhar com compras às 4 da manhã. Então, a gente tem o inverso ao fair value gap. Esse ponto. Então, a gente tem contra o H4, o mercado tendo que subir. Se ele vai subir a tempo, a gente não sabe, mas toda essa região agora aqui vai ser uma demanda de compra. Então, a gente vai demanda de compra. É a mesma coisa, galera. Eu estou deixando essa mancha verde aqui, porque aqui agora, acima desses preços, aqui é só a região de compra, como a gente faz em Nova York no M60. Então, a gente tem o inverso fair value gap no time baixo, pode ser no minuto, no 2 que seja, tá? E a gente consegue pegar essa movimentação invertida do mercado. Então, a gente tem essa acumulação, essa manipulação, e aí a gente vai trabalhar com distribuição acima da manipulação, que abre às 4 da manhã, o mercado puxa para dentro. Correto? Então, agora ele distribui. A gente tem o rompimento da abertura da H4, que ele foi nessa região. Então, a abertura da H4 está aqui embaixo, aí em cima. Então, a gente precisa que esse mercado puxe. Então, essa manipulação vai ser a puxada das 4 da manhã. Então, o mercado ganha muita força, formando um CISD nessa região aqui, quebrando toda essa estrutura. A gente puxando para o 2M, a gente consegue encontrar um CISD nesse ponto, para validar e reforçar o nosso movimento. Então, aqui, essa barra se sobressair esse fundo aqui. Então, agora a gente tem um CISD, um Change State of Delivery, mudança na entrega do estado do preço. Então, a gente tem essa região aqui, ele quebra, formando um CISD, e o mercado puxa para cima, distribuindo o preço do H4. Então, a gente tem o Judas Swing nesse ponto. Então, agora, quem estava vendido tomou uma retração na fuça e a gente tem o mercado comprando dentro do Judas Swing no Inverse Fair Value Gap. Massa, né? Vamos para a próxima, galera? Vamos para a próxima aí que o tempo urge. A mesma coisa aqui também nesse ponto. Então, repare bem que o 4 horas, as 3 horas da manhã, ela abre nesse ponto.
Como que andou a seção asiática nesse momento? Lateral. A gente tem a seção asiática lateral nessas regiões, Ásia lateral, na acumulação. A gente precisa de um movimento. Então, se a gente tem a Ásia lateralzinho, o que a gente precisa? De um sweep uma manipulação, até porque Londres é manipulação, então a gente precisa de um sweep, um liquid sweep nesse ponto, tá bom? Então, Londres manipula máximas e mínimas da Ásia, então a gente agora precisa de um AMD. A gente precisa desse AMD aqui, então a gente tem uma acumulação aqui embaixo, na pré-abertura de Londres. A gente tem o mercado formando a sua manipulação nas máximas. A gente precisa de um Inverse Fair Value Gap nesses pontos para o mercado devolver. Onde está o nosso IFVG? Aqui. Então, a gente tem o nosso IFVG. Esqueci de marcar ele aqui, tá? Mas a gente precisa do IFVG aqui, ó, para ter a inversão do fluxo. Então, agora toda essa região, desde a abertura até a máxima, a gente vai pensar em vender contra a tendência do H4 do gráfico macro do H4. Agora a gente só precisa da volta. E o mercado faz o pullback, trabalha no Inverse Fair Value Gap e perde. Aqui a gente tem duas coisas importantes que vale a gente frisar. A gente não tem um inverso, mas se a gente vier para 1 minuto, por 2 minutos, mais reduzido, a gente tem um Inverse Fair Value Gap. E se a gente vier e trazer um filtro para trás desse ponto, vamos voltar um pouquinho, a gente tem um IFVG aqui. Então, trabalhando nesse Inverse Fair Value Gap desse ponto, a gente pode sim trabalhar numa short, que seria uma operação vendedora. Até porque esse Fair Value Gap perdendo, ele se torna um IFVG. A gente tem a saída da região do Inverse Fair Value Gap. A gente agora tem um CISD nesse ponto, no rompimento dessa região. A gente tem a abertura da H4 nesse ponto. E a gente teria um Judas Swing nessas regiões. 15 minutos, galera, eu não sei se ele ficaria legal. Porque ele fica bem lateral, sabe? No 15 minutos. Eu gosto muito do 5 e do... para operar longos, eu gosto muito do 5 eu gosto muito do 5 e do time frame de 2 minutos na seção de Londres, ou 5 não, ou 1. E aqui a gente tem nosso IFVG bem forte, né, galera, nessa região aqui. Então a gente tem um IFVG, região predominantemente vendedora. Claro que ele pode voltar para cima e estopar, pode, mas aí a gente tem fechamento dessa região aqui. Então percebe que o mercado respeita o IFVG. Então a gente trabalharia mais ou menos assim, galera, ó. Shortado num ponto, desse mais ou menos, com o alvo mais ou menos na mínima, com o stop loss atrás do último topo de 15 pontos. Então a gente trabalhando 2 para 1 no máximo nessa região aqui. Vendidos. E aí ele faz o Judas Swing e perde a região. Como eu falei para vocês, shortado na saída do CIST, stop atrás de FVG, pelo menos com 2 vezes risco-retorno. Então, se o seu stop é de 15, seu risco-retorno precisaria ser mais ou menos de 30. Correto? E o mercado paga o seu 2 para 1 tranquilo. Então, a gente tem essa inversão desse fluxo. Agora, toda essa região aqui, que era compradora, agora ela se torna predominantemente vendedora. Trazendo, então, o nosso Power of Three na seção de Londres com o nosso AMD, com o nosso IFVG e com o nosso amigo Judas, que agora ele perde a abertura dele. Então, a gente tem aqui esse movimento. É assim simples que você opera a seção de Londres. Vamos para a próxima. A aula está ficando um pouco longa, galera. Eu sei que é um pouco cansativo, mas se não prestar atenção, se não focar no que tem que ser feito, não vai ter resultado legal. Olha aqui a mesma parada. Vamos lá. Let's go. Então, a gente tem uma movimentação. O mercado começa a puxar. Faz o movimento. Trabalha para cima. E aí a gente tem o quê? Seção asiática trabalhando como? Lateral? Se for lateral, a gente tem a manipulação das máximas da seção asiática. Então, a gente tem essa manipulação da seção asiática, uma liquidação das ordens da seção asiática, um liquidity sweep nesse ponto. A gente precisa agora de 2 coisas bem feitas, um IFVG. Então, a gente tem já um espaçamento sobre essas barras. Então, a gente já tem um IFVG nesse ponto. Pode ser que ele seja usual, tá? Nesse exato momento. Então, a gente precisa dele, deixando ele aqui. A gente tem nosso IFVG já antecipado. Ele pode circular um Fair Value Gap também, galera, e subir? Pode. Pode fazer isso aqui subir? Pode. Mas a gente vai trabalhar com probabilidades estatísticas e um operacional validado há mais de 10 anos, tá? Então, a gente tem aqui Liquidity Sweep, uma acumulação desse ponto, uma manipulação nessa região de sweep, nessa varredura. E aí a gente voltaria lá embaixo, lá. Se ele trabalhar invertido, a gente trabalhará com uma venda abaixo desse Inverse Fair Value Gap. Bom, aqui a gente tem a manipulação, um IFVG, e a gente precisa agora da nossa distribuição, que seria nesse ponto. A gente não tem um CISD, a não ser que a gente abaixe o time frame, mas a gente não consegue achar nenhum. Porém, a gente tem um IFVG. No 2 minutos, a gente tem um CISD nesse ponto aqui, ó. Seria, na verdade, não um CISD, mas isso aqui seria um market shift.
ou um choque, como assim desejar falarem, né? Então a gente tem um choque nessa região, um change of character, né? Então a gente pode deixar ali no centro, ó. Market shift ou um choque, como assim quiser dizer. E a gente tem um market shift, que seria a mudança do movimento, né? E aí a gente tem esse movimento de distribuição. Aonde que abriu o candle das 4 horas? Aqui embaixo. Então toda essa região aqui agora, a gente vai pensar em trabalhar vendido contra o H4. Todo esse ponto aqui, que seria tudo vermelho, tudo para venda. E aí a gente trabalharia como? Com uma venda abaixo do FVG, o nosso stop atrás do último topo, e o nosso alvo trabalhando, então, rompendo e indo buscar pelo menos 2-1 nesse movimento. Ou mais, se assim quiser. E o mercado vem desenvolver. Ele despenca. E vai. Brau. Uau. Então, acumulou, manipulou, distribuiu. Ó, acumulou, manipulou, distribuiu. Aí sim, tá vendo aí, galera? Então a gente tem todo esse setup aí, toda essa análise. E assim que se opera a sessão de Londres. Às vezes ali 4 horas da manhã ele vai dar a probabilidade, às vezes um pouquinho depois. A gente precisa esperar o mercado sair do forno. Então toda essa região aqui são sessões aí, regiões de venda. Como eu falo para vocês e repito todo dia, é a mesma coisa, só muda o horário. Beleza? Então agora a gente tem aqui o gráfico das 3 da manhã. Olha só. Esse daqui foi brabo, hein? Olha, olhando aqui agora, a gente consegue ver um movimento brabíssimo nesse ponto. Então, a gente tem 3 da manhã aberto. Como que foi a Ásia anterior? A primeira coisa que a gente olha. A Ásia foi como? Direcional. Então, a gente vai precisar da manipulação lá embaixo para comprar Londres. Então, a gente precisa trabalhar nesse suporte, nessas regiões aqui de FIBO, praticamente metrificando, né, o movimento. Então, deixa o mercado andar. Regiões aqui agora onde a gente consegue manipular. Opa, passou reto um pouquinho, desculpa, galera. Regiões onde a gente consegue manipular 70% da FIBO. Então, a gente vai tirar a seção asiática. Então, a gente não tem um liquidity sweep, mas a gente tem uma região de FIBO para a gente marcar. Então, aqui, abaixo dessa região aqui, agora só vai trabalhar com compra até a abertura. Então, a gente não vai ter um movimento muito, assim, agradável, como a gente gosta de costume, mas a gente consegue pegar uma manipulação, uma acumulação aqui em cima. Cara, mas essa manipulação aqui ficou bizarra de grande, né? A gente tem, mesmo que a gente ficar no time baixo, cara, essa manipulação ficou alta. Mas também a volta que ele pode formar aqui é absurda. Então, a gente tem essa manipulação aqui total. Todo esse ponto aqui de manipulação, galera, ó. Olha que bizarro. Todo esse movimento de manipulação, junto com uma FIBO, inversa ao fair value gap. Mercado agora, trabalharemos com compra acima desse IFVG. Então, uma long seria aqui nessa região de IFVG, o stop atrás do IFVG, com alvo pelo menos ali na abertura dessa barra, dando 2,5, quase 3-1. E a gente pensa em trabalhar apenas com compra nessa sessão. E a gente agora tem a nossa distribuição. Maravilhoso. Sensacional. Brabíssimo. Então, a gente teria esse movimento da distribuição da sessão de Londres. Então, Londres manipula e o mercado joga para cima. Top, hein? Vocês estão loucos, hein, cara? Ó, aqui a gente pode procurar um liquidity sweep. Não, mas a gente tem uma região aqui onde a Ásia abriu comprando. Então, você percebe que Londres trabalha na manipulação? Então, imagina que aqui tem um monte de trader comprando na abertura da Ásia. Londres vem limpar o dinheiro da Ásia para subir. Então, aqui onde era um ponto de compra, agora o mercado europeu veio limpar os asiáticos. Então, Londres roubou o dinheiro da Ásia e puxou. Levou embora. Perdeu mané. E aí a gente tem esse mercado trabalhando assim. No Judas Swing, no inverso fair value gap, no rompimento da abertura da H4. A gente aqui olhando o 15, a gente tem um CISD aqui, ó. Olha só. Olhando M15. Olhando M15 aqui, a gente tem um CISD nessa região muito forte aqui, cara. Nessa quebra. Olha o CISD aqui, ó. Quebrou aqui dentro, ó. Tá vendo? O CISD foi quebrado. A gente tem um inverso fair value gap até no M15. Aí quando o mercado tem liquidez, né, meu amigo? Aí é outra coisa. E aí a gente pode comprar tanto no rompimento de FVG do 15, que stop atrás da barra anterior, um alvo aí de 2-1. Sensacional. E a gente tem o Judas Swing. E a gente tem, então, o CISD, o Take State of Delivery e a abertura do rompimento, né? Então, a gente tem isso e tem um CISD aqui nesse ponto. Vamos pôr para a direita aqui, ó. Animal. Top. Assim que se opera a sessão de Londres, tá? Vamos voltar aqui então para baixo agora. E aqui vai ter uma coisa bem legal também que eu vou mostrar. Vamos lá. Aqui, galera, abre o fio das 3 da manhã. Como que foi a Ásia no dia anterior? Acumulou? Beleza, caiu um pouquinho? A gente vai trabalhar na manipulação da sessão asiática. Então, se a gente saiu de uma acumulação nesse ponto, a gente precisa de uma varredura desse ponto. Aqui, a gente tem uma varredura dessa acumulaçãozinha aqui de baixo. Opa, perdão. Aqui a gente tem uma varredura dessa região, tá? E aqui a gente tem um movimento de sweep desse ponto. Então, a gente tem um liquidity sweep nessa região. A gente tem uma acumulação aqui embaixo. Então, a gente tem um liquidity sweep. A gente, ó, esse aqui vai voltar mesmo, hein, cara? Esse aqui vai ter que trabalhar firme ali, galera, porque é um movimento brusco, né? Que a gente tem aqui da sessão. Então, a gente tem um sweep de liquidez desse topo anterior. O mercado dessa sweepada nessas regiões aqui, ó. Desse ponto, tá bom?
Então, a seção asiática está aqui embaixo, 23 horas da manhã, da noite, perdão. Da manhã não, da noite. Aqui a gente tem a seção asiática acumulada, máxima e mínima da Ásia, correto? A gente tem uma acumulação aqui em cima, uma manipulação dessa máxima, esse topo. Você percebe aqui também que aqui em cima a gente tem referências, por exemplo, um order block nesse ponto aqui de cima também, ó, segurando o mercado. Então a gente tem uma acumulação nesse ponto, uma manipulação, um order block ali. A gente tem uma região ali de topo, né, para o mercado respeitar. E agora a gente vai procurar por um Universal Fair Value Gap. A gente traz para o time baixo e a gente dá uma caçada aí, vamos ver. Ó, a gente tem um bem aqui. Nossa, mas tão pequeno assim, sim, cara. Porque ele realmente, de fato, pode fazer essa movimentação de volta. Olha o tamanho dessa barra aí. 3 da manhã. Onde que é a abertura aqui, galera? 3 da manhã aqui é a barra de abertura, ó. Abertura. Se aparecer alguma barra abaixo desse ponto, ele torna um CISD também. A gente perde o IFVG. Agora, esse ponto aqui desse IFVG é vendedor. Opa, volta um pouquinho. Abriu abaixo do IFVG. Aqui a gente tem a nossa venda. Nosso fundo. A gente pode trabalhar no risco retorno de 2 para 1 até a abertura da barra. A gente está procurando um AMD. Então a gente tem. Aqui a gente tem também um Fair Value Gap. Esse Fair Value Gap também ele pode se tornar IFVG. Então, se você não se sente seguro vendendo ali em cima, você pode vender numa confirmação melhor aqui embaixo também. Porque quando ele perde, ele vai embora, tá? Então ele já vem com força. E vai achando você que ele vai vir amaciando. O mercado vem rasgando. Sem dó. Então, você não consegue vender no 2 minutos, não se sente seguro. Quando ele tiver esse fininho, você pode vender no inverso Fair Value Gap refinado. E aí ele vem fazendo a sua distribuição. Então, acumulação, manipulação, distribuição de preço. E agora, então, toda essa seção aqui desse preço, tirando o Ásia aqui também, então todo esse ponto aqui agora é vendedor, não é mais comprador. Então aqui ele é só venda. Então aqui a gente não tem mais nada. Deixa eu deixar essa linha reta que tá torta. Opa! Que isso, Zé? Arrumar aqui, tá tortinho. Arrumar aqui também, que a gente pode coisa decente. Então a gente tem essa região agora aqui avermelhada, que é o nosso candle do H4, ele é vendedor. Então a gente pode também olhar e analisar de outra forma, tá? Você pode também pegar o Inverse Fair Value Gap no 15 minutos, até porque você está baseado no gráfico do H4, como eu ensinei vocês aqui. Então, o que a gente tem aqui no 15 minutos? Um movimento de CISD nesse ponto. Então, o CISD ele já está garantindo para a gente o movimento contrário da tendência. A gente tem aqui um IFVG no 15 minutos também. Se você não conseguiu pegar aqui no cima, você pode pegar trabalhar nesse também, tá? E esse IFVG também aqui. Ele vai servir para vocês aí continuar trabalhando dessa forma, tá? Então, a gente tem o IFVG. Ah, eu quero vender. Quero trabalhar vendido. Não tem problema. Vai shortar no IFVG, o stop atrás da mesma. Entendeu? Vou shortar no IFVG, tô shortado. Ou vou guardar um reteste. Assim, eu não gosto de contar muito com a sorte em reteste, galera. Mas se ele voltar para retestar também é show. Mas se ele descer reto, é um abraço pro gaiteiro, tá? Ó, retestou e foi. Maravilha. Olha só que da hora, hein? Ó que top. Agora a gente vai fazer pelo 15 minutos. Manipulação aqui em cima, acumulação aqui embaixo, que é a seção da Ásia. Opa. Distribuição de preço nessa seção aqui. Então, às vezes, eu não gosto de pegar reteste. Eu já gosto de entrar, galera, na tora e arriscar ali, tomar na cara uma retração. Mas quem gosta de um reteste, vocês podem trabalhar vendido em reteste, como eu mostrei para vocês aqui ao vivo. Ó. Ah, não vendi no seco. Aguarda o movimento. Stop atrás do FVG normal, da última vela. E aí, se o mercado formar um pullback, ele ativa a sua venda e põe você para trabalhar vendido aí. Então, agora a gente tem um rompimento dessa região. Agora a gente vai apagar todos esses desenhos aqui. Eu vou mostrar para vocês. Rompimento da abertura está aqui. Correto? CISD está aqui. CISD está aqui também. A gente tem um CISD nesse ponto aqui, ó, rompendo essa última barra. Mas eu acho que aqui já o CISD aqui em cima já fica mais confirmado. E aí a gente tem esse mercado trabalhando. Então, essa seção aqui agora, ela é vendedora. Sempre trabalhando contra a retração da seção de Londres. Eu fiz essa daqui, galera, também, mas eu não achei muito legal. Mas vamos lá, eu fiz essa análise aqui, eu olhei antes. Aqui, a gente tem as 3 da manhã. Correto? Vamos lá. 5 minutos. O mercado abre às 5 da manhã. Puxa para dentro. A gente, então, tem Ásia caindo bastante. E a gente precisaria, pelo menos, de uma manipulação na seção de Londres. Uma retração de FIBO, ou um FVG, sei lá. Algo do gênero. Uma região de FVG aqui, um fininho nesse ponto. Para a gente poder trabalhar numa continuidade de movimento. Então, a gente tem esse mercado andando. Seção asiática ali caindo. Eu deixei meio por cima, galera, mas não sei se vai bater legal. Mas a gente tem ele aqui. Ó, beleza. A gente tem uma acumulação aqui nesse pontinho. Uma manipulação aqui nessa região de FVG, que seria essa manipulação. A gente tem um Fair Value Gap a nosso favor da tendência, que
que a gente sempre vai trabalhar a favor da tendência, sempre, galera. E a gente precisa de um invertido agora, do inversal, aqui para a gente trabalhar na venda. Então a gente precisaria de um IFVG aqui. Por enquanto esse daí se torna um Interval Gap. E eu preciso trabalhar vendido aqui. Abaixo desse ponto, o stop atrás do último topo, do último FVG ou desse IFVG. Se o mercado ativar minha venda, aí a gente teria o rompimento desse fechamento com um AND do Power Trade. Show de bola. Aqui. Veja bem. Um inverso Fair Value Gap, um AND bem feito. Então, o mercado trabalhando numa venda embaixo desse inversão, com um movimento de confirmação. Por que você usou esse IFVG aqui atrás? Porque a gente não teria base. Se a gente tem uma base de mercado mais para cima, posso antecipar aqui em cima, professor? Pode. Você pode, ele é até mais bonito, teria uma venda até mais bonita. Mas é bom a gente ter a confirmação da manipulação para a gente estar trabalhando vendido. Então, o stop ficaria atrás do IFVG. Se a gente traz por 1 minuto, ficaria mais fácil vender lá em cima também numa quebra de estrutura. Mas a gente precisa de uma confirmação desse ponto. Então, a gente tem um IFVG, um desbalanço nessa região, e o mercado vem, senta a tora nessa região, com uma venda aí de aproximadamente 3-1. Então, olhando aqui dentro desse cenário, uma bela de uma operação vendedora, um trade de continuidade bem feito, uma confirmação no inverso Fair Value Gap. Olha só que desbalanço bonito que ele faz aqui ainda. E o legal é que a gente tem uma confirmação aqui nesse ponto aqui de manipulação na máxima. Então, a gente tem um FVG aqui em cima confirmando pra gente, a gente tem um inverso Fair Value Gap na região, e a gente tem esse mercado aqui, ó. Você pode ver que eles dois se sobressaem, ó. Parece até uma figura de price action, um ombro, cabeça a ombro, olha só. Tá vendo aí? Então, a gente tem um ombro, cabeça a ombro nessa região, com um FVG invertido e com um topo menor abaixo. Então, a gente tem também o fechamento dessa região, a gente tem uma barra de força enorme, a gente tem um choque lá em cima, então a gente tem um reteste e o mercado caindo. Então, a gente tem aqui um inverso Fair Value Gap, um AMD muito bem feito, uma distribuição muito bem feita, e a gente tem também aqui o nosso Judas Swing nesse ponto, o Judão. Judão é gente boa. Eu não falo desse Judas, mas tô falando do outro, né? Mas enfim. Vamos lá. Mesma parada, galera. Para que lado que foi a sessão asiática? Para baixo. Então, aqui tem a abertura de Londres, certo? Então, a gente precisa de uma limpeza na mínima da sessão asiática, como a gente costuma ver. A gente precisa de um liquidity sweep nessa região aqui. Então, a gente precisa do movimento vigente do mercado é para baixo, para cima, e para o mercado pegar essa continuidade de movimento de alta no macro, a gente necessita da sessão asiática aí trabalhar. Então, a gente precisa de uma liquidez aí, de uma limpeza aí embaixo da sessão asiática, para a gente ter o nosso AND. Às vezes demora, galera. Olha só. Beleza. Aqui é o ponto. Você percebe que dentro dessas regiões, a gente não tem. Por que a gente não teria um ponto de AMD nessa região? Porque ele não fez. Entenderam? Por mais que ele tenha uma manipulação da mínima, repare que a gente passa o tempo inteiro. Não é sempre que ele vai dar. Por isso que eu deixei marcado aqui. Você achou que não ia marcar, né? Vocês acharam. E aí a gente tem sessões e sessões entre sessões, né? Eu acho que eu já acabei com todas as sessões que eu marquei, galera. Era isso que eu queria mostrar para vocês o tempo todo. Não tem mais sessões aqui pra gente trabalhar. A gente pode procurar algumas aqui, mas eu acredito que esse aqui foi o essencial para o entendimento de vocês aí, tá compartilhando esse conhecimento. Várias sessões a gente fez aqui, tá vendo? Essa aí é o fim da nossa aula, galera. Obrigado pela audiência. Bons estudos e depois vocês comentam aí o que vocês acharam desses estudos. Como eu falei para vocês, manipulação da Ásia, volta. Sempre na manipulação. Tanto Nova York quanto Ásia. Beleza, galera? Um abraço para vocês aí. Bons estudos. Olha, 1 hora a aula quase. Mas tamo junto.